Lenice, eu costumo dizer que o professor, principalmente o professor do AE, é um pesquisador, né? Se a gente Verdade. for analisar bem, né, o professor, qualquer professor, mas o professor de sala de recursos, eu acho que ainda um pouco mais, né? Com grandes habilidades para observar. E o professor do AE precisa ter um jogo de cintura, né? A gente costuma dizer assim, entre aspas, um jogo de cintura espetacular para de uma situação inesperada, que são muitas situações inesperadas, né? Ele saber tirar proveito, né, de forma que o aluno interaja mais, participe mais e adquira maiores habilidades. Então, a gente tem que ir vendo pequenas coisas, observando de pequenas coisas fazer ali um momento produtivo, né? Um momento produtivo com a criança. E os brinquedos, né, as brincadeiras, os jogos, eles contribuem bastante para isso, né? Para a gente saber tirar proveito ali de algumas situações com as crianças. E o que fazer com um aluno quando ele não interage com os demais, né? Demonstra não saber brincar, quando essa criança demonstra não saber brincar e apresenta comportamentos assim, bem assim, fora do comum, né? Bem, não é um comportamento que a gente lida no dia a dia na escola. O que fazer numa situação dessa? Aí você vem com o seu relato de experiência, trazendo um pouquinho disso que eu estou aqui indagando, né, questionando. Fique à Sim. vontade, Lenice. Eu quero desejar uma boa noite para as pessoas que entraram depois da minha apresentação, né? E falar um pouquinho sobre uma prática que deu certo com um aluno que eu conheci na sala e trabalhei na sala de recursos. E é exatamente isso, Val. O professor do AE, ele é um pesquisador, ele tem que estar sempre ali desafiando, buscando. Ele não precisa chegar na sala de recursos sendo um conhecedor, assim, conhecer tudo, porque a gente nunca conhece tudo, né? As meninas que estão aí, que têm mais experiências até do que eu, sabe que a gente precisa estar sempre estudando, sempre buscando, e assim, dando o melhor de nós para alcançar bons resultados com aquele aluno, com aquela criança. No meu caso, educação infantil, então esse aluno ele estava de 3 para 4 anos, e quando eu cheguei para a escola, ele já estava lá, ele já era um aluno da escola. E o relato que eu tive dessa criança era que ele não sabia brincar, ele não segurava nada. Tudo que você dava, na verdade, não me falaram que ele não sabia brincar. Falaram tudo que ele pega, ele joga no chão. A gente tenta dar alguma coisa, até a mamadeira, quando ele termina, ele joga ela no chão. Então, ele não segurava nada. Uma criança autista com paralisia cerebral, e ele não interagia com os outros alunos. E aí eu comecei a fazer as observações, né, em sala de aula, que é assim, é o nosso primeiro passo, é observar, conhecer aquela criança. Então, eu fui fazer essa observação em sala e realmente ele não participava, ele tudo jogava no chão, e eu levei para a sala de recursos, né? Depois dali nós fomos para a sala, e a sala de recursos é linda. Ela tem assim tudo que você imagina, tudo que é lúdico, tudo que é bonito, tudo que é colorido. Eu, na vida, eu sou uma pessoa lúdica, eu gosto de cores, e aquilo, assim, encanta qualquer pessoa. A sala de recursos, eu digo que ela é a parte mais bonita da escola, né, gente? Porque, assim, ela te encanta muito. E, e eu cheguei com ele na sala, e pelo fato da minha sala ser muito próxima do refeitório, ele tinha um hiperfoco em comida. A única coisa que agradava aquela criança era comer. Então, muito difícil ele ficar na sala comigo sentindo aquele cheirinho bom do refeitório. E aí eu tentei mudar o horário dele para um horário que o refeitório não tivesse com cheirinho bom de comida, mas mesmo assim ele assimilava, lá era o lugar que ele ia comer. Então ele não queria ficar comigo, ele queria voltar para o refeitório. Então, assim, o meu desafio já era muito grande ali. E eu levei ele para a sala e eu apresentei tudo. Então, a gente faz o quê? Começa a conhecer aquela criança, a ver, né, por que essa criança vai se interessar aqui na sala? Para a gente começar a trabalhar a partir do interesse da criança. Ele não tinha interesse. Ele queria era me deixar para lá e sair daquela sala.
E aí nós fomos, né, eu e aquela criança, pensando, buscando. Teve noites que eu dormi muito mais tarde, teve manhãs que eu acordei muito mais cedo, para poder planejar, buscar estratégias para trabalhar com aquela criança. E fui levando uma coisa, outra, uma ideia, outra, e não tive retorno. Então é aí que entra aquele olhar atento que a Val falou, que é o oportunizar essa criança diversas possibilidades de interação através do brincar, né? Que é o brincar que se faz necessário ali. Ele precisava aprender a brincar. E eu comecei a traçar ideias, pesquisar, tudo eu levava para ele. E foram vários brinquedos, muito diálogo com o professor da sala regular, porque esse professor, ele é ali o seu braço direito, ele é o seu parceiro. Se você não tiver a parceria com o professor da sala regular, voltamos à estaca zero. Por quê? O professor me dá o feedback do aluno. Eu pego o aluno 2 vezes por semana, né? Eu tenho 2 aulas com ele na semana. Então, assim, o professor ali, se ele abre as portas da sala e me permite entrar no convívio deles, eu já estou com meio caminho andado. E eu consegui essa professora muito parceira, que me ajudou muito, e entre uma estratégia e outra, eu encontrei aqui nos meus objetos uma pelúcia, que é até o meu protagonista, que eu falo que ele está aqui, ó. Eu tinha 2 deles, que meu menino pegou esse bichinho naquela maquininha que pega brinquedo, meu filho conseguiu pegar 2 desses, e eu achei ele lá empoeiradinho, e isso são as estratégias, é o buscar. É mesmo que você não tenha certeza, assim, nesse meu caso, o aluno não me deu um ponto de partida, porque nada ele queria, nada ele gostava. Então, eu tinha que testar ideias. E aí eu peguei esse bichinho, lavei, passei um cheirinho agradável nele, assim, que ficasse, né, aconchegante, e levei e apresentei para ele. E eu costumo dizer que na sala de recursos a gente conversa muito, mesmo que a criança não te responda, porque o autista, né, não são todos os autistas que nessa idadezinha aí de 3, 4 anos, ele já está verbal, esse não emitia som nenhum, ele só o som era só de choro e de se bater mesmo. E eu cheguei, apresentei para ele, e a gente usa toda aquela estratégia, né, de dar vida ao bichinho, e apresentei, e eu vi que ele olhou, eu falei, opa, se interessou. Então, ele olhou, e ele deixou de lado, e eu fui conversando com ele, porque mesmo que você não tenha aquele retorno, aquela resposta, mas a gente conversa. Mesmo que você não use frases longas, né, porque ele não vai compreender, mas você conversa. E eu expliquei para ele, falei que não quis dar um nome para deixar assim, né, a família também participar desse momento. E eu falei para ele que era o amigo. Falei, olha, você gostou do amigo, né? Tia percebeu, e você expliquei que ele ia levar esse amigo para casa e que ele ia trazer para a escola, e levar para casa e trazer para a escola. E quando terminou a nossa aula, eu levei, ele ainda não pegou, não segurou o amigo, mas eu peguei, levei até a sala, conversei com a professora e mostrei para ele, guardei na mochila e falei, o amigo vai para casa, vai dormir com você, amanhã ele volta. E conversei com a família via WhatsApp, né? Assim, eu já tinha conhecido essa família. Trago, né, mais para próximo, porque é fundamental você ter esse apoio aí da família. E conversei com o pai, disse que eu ia mandar, disse que não havia perigo nenhum. Tirei aqui, o meu até tem uma bordazinha aqui, eu tirei. Verifiquei que não ia trazer perigo para a criança e falei que não tinha perigo, que ele podia levar. E o pai pedi um feedback. Falei, olha, vocês me dão um retorno de como que foi essa noite, de como que foi o tirar da mochila. Eu preciso de um relato para eu começar a partir daí, saber o que fazer. E eles levaram para casa, e eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava um retorno tão rápido. E ele me disse que quando tirou da mochila o bonequinho, ele viu
um rostinho feliz, um rostinho que sorriu. E às vezes a gente não precisa só sorrir, esboçando um sorriso, a gente sorri com os olhos, né? E ele viu um ar de felicidade, né, ao ver aquele bichinho. E eu tinha mostrado esse brinquedo horas mais cedo, porque foi no mesmo dia que ele levou para casa. E mais tarde, a madrasta me mandou uma foto dele segurando muito apertadinho e dormindo com o brinquedo. Aí eu falei, ai, gente, não acredito. E eu pensei em mil coisas. Eu falei, ela quer me agradar. Ela mandou esse bichinho, ela colocou na mãozinha dele para eu ficar feliz, assim, ai, consegui. Aí a gente puxou, abriu a foto, olhou, não tem como, né? Porque a gente sabe que a criança dormiu, principalmente uma criança autista, no caso desse, ele tinha uma dificuldade com o sono, ele não dormia tão bem, ela não ia correr esse risco de acordar essa criança para pôr um ursinho ali para me mandar uma foto, não era o caso, né? E essa criança, ele gostou, ele entendeu que a função do brinquedo, ele pegou a afetividade. E aí, no outro dia, o brinquedo veio. E eu mostrei, lógico, né, a foto para a professora, ela ficou muito feliz, e ela tirou o brinquedo, e ela entregou o brinquedo para ele, e conversou, dialogou, como que foi na sua casa? Ele respondeu, não, ele nem, ela falou, e ele não esboçou nenhum sentimento, nada, mas ela conversou com ele, ela apresentou o brinquedo novamente. E ali, no decorrer do tempo, ele brincando, levando e trazendo esse brinquedo, as outras crianças em sala começaram a se aproximar dele. Por quê? Porque ele tinha um brinquedo diferente do que tinha na sala de aula. E aí elas começaram a estar lá na caixinha do brinquedo, elas já estavam com o brinquedo na mão, elas ofereciam uma troca. E ele começou a interagir com essas crianças. Claro, gente, tudo no tempo dele, mas ele começou a interagir. E nós tivemos muitas fotos, muitos momentos dessa criança sentado já com outras crianças, mais 2 ou 3 crianças, nesse momento da troca do brinquedo, né? Assim, nessa troca de ele pegando o brinquedo de outro. Então, ele passou a segurar o brinquedo, ele passou a segurar a mamadeira, e eu, por ser uma creche, uma escola de educação infantil, e o cuidador ficava, né, estava ali à disposição da criança, eu convidava o cuidador para adentrar a minha sala, para enquanto eu estivesse ali com a criança, ele estivesse ali também tendo a oportunidade de observar o meu trabalho para depois ele né, agir lá em sala também. E uma estagiária que estava acompanhando ele, ela observou todo esse trabalho, porque a partir daí, ele foi começando, eu chegava na sala, eu dava uma baqueta da bandinha musical, ele já segurava, ele já tentava batucar com ela, rapidamente ele soltava, mas o importante para mim é que ele já segurava alguma coisa. E ela começou a pensar, se lá na sala ele segura a baqueta daquela bandinha musical, ele segura um engrossador de lápis para ela pelo menos oportunizar essa criança a uma pintura, por que aqui no refeitório eu não posso incentivá-lo a levar a colher na boca? Porque ele tinha mobilidade para levar a colher. Ele só não pegava porque ele não segurava nada. Então, essa cuidadora ali, ela começou a trabalhar a coordenação motora dele também, lá no refeitório, a partir desse momento que ela vivenciou em sala. Então, nós fomos, né, trabalhando, e assim, chegamos ao brincar. Essa criança aprendeu a brincar. Então, são coisas que, quando você está lá na sala de recursos, de repente, para uma outra pessoa, isso passa muito rápido, muito despercebido. Para nós, é uma conquista. Você olhar uma criança que ela, antes, ela não sabia brincar, e hoje ela já segura um boneco, ela segura uma colher, ela segura a mamadeira, é uma evolução. Então, são nos pequenos trabalhinhos, são nos detalhezinhos que a gente consegue ver a evolução dessa criança. E como a Adizan falou, né, que aí você apresenta, igual ela estava mostrando ali, que ela apresentou
a figura das emoções. E aí, o que acontece? A partir do momento que o pai me disse, eu vejo que ele fica feliz quando ele pega o bonequinho, que eu pergunto quem é, ele não sabe dizer quem deu, mas ele com certeza, ele tem essa figura, ele faz essa relação, que esse boneco lembra a escola, lembra a pessoa que fala com ele. E aí, como ele me disse, ele esboça um sorriso, ele esboça uma satisfação. Aí, o que eu fiz? As emoções. Então, bem bichinho, né, para a criança poder, assim, você já trabalha aqui os animais, e nós fomos trabalhando as emoções com ele. Assim, tá vendo? Ó, bem lúdico, bem bonitinho, e nós fomos trabalhando as emoções. Então, são o quê? São pontos de partida. Através daquele ponto de partida que eu tive com um brinquedo, eu fui trabalhando outras estratégias, né, que foi trazendo alguns resultados. E aí, até eu chegar nesse brinquedo aqui, eu busquei um montão de ideias. Igual essa caixinha aqui, ela já estava na ideia. Por quê? Ele tinha um hiperfoco no comer, ele queria na alimentação. Então, o que o professor pensa? Vou fazer, né, para exemplificar, para mostrar para ele sobre alimentação. Olha, aqui tinha bombonzinhos, picolés, e tinha mais um montão de outra coisa aqui. Olha, batatinha, para futuramente eu trabalhar com ele alimentação saudável, não saudável, mas muito boa, tá, gente? Eu amo. Saudável, entendeu? Funcionou? Não, não funcionou. Aí como que o professor fica? Poxa vida, eu não sou eu que faço, mas assim, teve um artesão, né? Uma pessoa que trabalha com artesanato para fazer, teve um gasto, né? E aí você chega lá toda empolgada, porque eu fiquei muito encantada com isso aqui. Mas não era para o perfil dele, não era isso aqui que iria encantar a minha criança. Aí o professor não desiste. Ele vai lá e encomenda uma outra coisa muito bonitinha, porque já que ele gostou das emoções, das carinhas das emoções, aí a gente faz uma outra, olha. Traz assim, ela mais ainda, mais lúdica, mais resistente, porque eles rasgam também o material da gente. E aí, essa daqui ele não vai rasgar, ele gostou da ideia das emoções, e aí a gente faz o quê? Coloca números, tá vendo? Aqui eles não estão na ordem, mas assim, é uma centopeia, dá para trabalhar cores, emoções, né, números. Ele gostou? Não. Então, como eu disse para vocês, eu trouxe muitas ideias antes de chegar naquilo que chamou a atenção dele. E aí, tem mais coisas, tem muita. Eu só vou mostrar esses aqui. Aí, esse aqui é incrível. Eu adoraria ficar o dia todo brincando com ele. Olha, ele solta, ele coloca. E aqui você abre, tem uma infinidade de coisas aqui dentro para a gente fazer, tá vendo? Então, assim, aqui você tem muita coisa que certamente o meu aluno, que eu vou chamar ele de Joãozinho, ele ia gostar muito disso aqui. Porque, olha, tira, coloca, é fruta, é muito legal, né? Ó, e assim, carrinho, porque normalmente os meninos, né, gostam de carrinho, mas atraiu o meu aluno? De jeito nenhum. Não, é lindo, né? Aí você fala, gente, mas qualquer criança ia gostar disso aqui. Mas não era o perfil do meu aluno. O que atraiu o meu aluno? Um negócio que o meu filho foi lá e colocou R$ 2 na maquininha e tirou ele. Ele se encantou, porque esse brinquedo aqui conversou com ele. Ele, né, não sei o que daqui que atraiu, mas ele gostou muito. E ele ficava nesses que eu não consegui tirar, que eu vi que estava bem coladinho, ele ficava o tempo todo mexendo, ele conheceu, ele passava a mãozinha na boca, ele passava a mãozinha no olho, porque a gente não chegou assim a ter muita certeza, mas parece que ele tinha uma miopia muito alta. Então, ele, para enxergar, ele trazia muito pertinho, e esse bichinho macio. Então, assim, alguma coisa conversou com ele. Então, quando a Val diz, o professor, não só o professor de AE, né, para todos os professores, parabéns para nós que somos pesquisadores incansáveis. E tudo para ver o bem-estar do outro, né? Para transmitir o conhecimento ao outro. Então, assim,
É buscar, é buscar. Eu tenho a receita do bolo, quando a Val falou assim, o que fazer, né, com esse aluno, eu até anotei aqui que ele não interage com os demais, que ele demonstra não brincar. A receita do bolo prontinha eu não tenho. Eu tenho o ingrediente, né? Que é aquela interação. Você está ali olhando, não deu certo? Olha quantas possibilidades eu mostrei para vocês. É porque a gente não tem tempo para eu mostrar tudo que eu tenho aqui. Eu tenho quase que um quarto. Meu esposo diz que ele tem que construir um quarto só para eu ter esses objetos aqui. Então, assim, e nesse ano eu só tinha 4 alunos, né? Imagina aí quem tem 17 alunos. Então, assim, eu busquei muitas estratégias para chegar em uma, que já estava até pronta. Eu nem precisei pensar para mandar a ideia para montar, já estava pronta. E foi isso, a partir disso aqui, eu fui para outras ideias, né? A gente foi trabalhando outras ideias. O meu aluno saiu assim, totalmente brincando com tudo. Ele não saiu totalmente assim, você transformou aquela criança em uma criança que sabia brincar. Não, porque a gente tem que entender que nós estamos falando de uma criança autista, que ela tem o tempo dela, assim como nós temos o nosso, ela tem o tempo dela. Ele saiu para o pré-1, e ele vai para o pré-2, e ele vai para o primeiro ano, e talvez o professor lá do quinto, do quarto, do quinto ano, vai colher muitos frutos desse aprendizado que ele teve aqui atrás, aqui no maternal. Então, assim, o quanto é importante ser realmente individualizado, o seu olhar de professor ser individualizado para cada criança, né? Assim, não é a gente lá olhou uma atividade pronta. Você pode ter um olhar para, tipo assim, eu gostei disso aqui, o que o meu aluno, o que meu aluno gosta, o que a partir daqui, o que eu posso utilizar com ele. Mas não é trazer a receitinha pronta e falar, olha, coloca tantas colheres disso aqui, acrescenta ali que vai dar certo. É realmente um trabalho de pesquisa, de não desistir nunca. Não deu certo hoje, tenta amanhã. Não deu certo amanhã, depois de amanhã é um novo dia. Olhar mesmo assim, é olhar à distância, é olhar para frente, é saber que um dia você chega lá. Então, assim, eu sou muito grata, né, a Deus em primeiro lugar, porque é uma experiência incrível. É você viajar, assim, é um crescimento, né? As meninas aí que trabalham na sala do AE, sabe? Que é um crescimento da gente também. Eu aprendi muito com os meus alunos do AE, então, assim, eu sou muito grata, né, por ter tido a oportunidade de conhecer essas crianças incríveis, que elas fazem com que a gente cresça, elas nos oportunizam a crescer, porque através delas nós temos que pesquisar, nós temos que buscar, nós temos que interagir, e o que isso acontece? Isso traz conhecimento.